Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria falar que é um prazer, né, estar aqui, estar podendo dividir experiências, né, e mostrar um pouquinho do nosso trabalho e também conhecer o trabalho desenvolvido aí, então tão diversificado, né, áreas, né, então é uma experiência bem legal. Bom, a usina hidrelétrica de São Manuel é uma usina que está localizada na divisa dos estados do Mato Grosso com o Pará, tá no bioma na floresta amazônica, né, na bacia amazônica. É uma usina que tem ali 700 megas de potência, né, uma energia que dá para abastecer uma cidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, né, e iniciamos a construção em agosto de 2014, terminamos agora, terminamos o comissionamento das unidades geradoras agora em maio desse ano. Então, qual que foi assim o histórico de tudo isso, né? Porque no Brasil se constrói usinas aí há 80 anos. Só que antigamente algumas práticas, principalmente aquelas que não levavam em consideração a conservação da fauna, a conservação dos peixes, elas hoje não cabem mais, né? E a gente tem que fazer diferente para poder adequar à realidade, né, de todos nós. Então, assim, existe o histórico de incidentes nessa fase de comissionamento, que é uma fase mais crítica durante a implantação de empreendimento hidrelétrico. A usina de São Manuel está localizada na bacia amazônica, que é uma região onde tem uma grande quantidade de peixes. A gente conhece pouco tem poucos estudos sobre o comportamento dos peixes nessa região. E também um empreendimento também localizado ali na mesma bacia teve um problema gravíssimo também nessa fase, né, enfim, gerou multas, né, e enfim, o problema estava posto, e o desafio também, que era evitar o acidente, né, ou qualquer incidente com os peixes, principalmente durante a fase de comissionamento do empreendimento. Então era uma coisa que a gente já sabia, era um grande desafio, tínhamos poucas informações na época, e já em 2016 começamos a levantar informações, buscar parcerias, né, e entendemos uma coisa que era certa, que era a participação de uma equipe de meio ambiente mais próxima da engenharia, para tentar levar o problema, sensibilizar e entender como as coisas aconteciam, para também propor algumas medidas para melhorar, né, a forma de fazer. E começamos a olhar para dentro do projeto e vimos que, no caso específico de São Manuel, algumas estruturas elas não eram projetadas para aquele fim, mas poderiam auxiliar na proteção dos peixes. A gente tem uma comporta na jusante, né, que era um dispositivo que ele era projetado para utilizar apenas em emergência, mas que se ele fosse utilizado em toda a parada da máquina, ele seria uma barreira física. Então, ela funcionando em toda a parada de máquina é uma barreira física, então ela já impede que os peixes entram aqui dentro da máquina e pode acontecer algum problema. Nós tínhamos também aqui um sistema de injeção de ar dentro da onde aqui, né, se o pessoal às vezes não tem o conhecimento da usina, aqui é a unidade geradora, aqui é onde fica a turbina, aqui é a saída, aqui é uma comporta e aqui já fica o rio, tá? Então tínhamos um sistema de ar comprimido ali, de injeção de ar, que auxilia a manter os peixes dentro dessa área quando eles ficam confinados, para a gente poder fazer o resgate. Tem um sistema de resgate muito eficiente, porque em outros empreendimentos esse é um detalhe crítico, porque quando você vai parar uma unidade geradora, você tem que fazer o resgate de peixes, e algumas usinas não são projetadas para fazer o resgate de peixe. Então você tem que tirar o peixe por uma escotilha onde ela não foi adaptada para fazer, você tem que içar o peixe por uma estrutura que não foi adaptada para fazer, você tem que colocar o peixe num carro, você tem que levar o peixe até... Então tudo isso estressa e prejudica o sucesso da atividade, né? A gente tem um mecanismo onde a gente coloca a mão no peixe só aqui dentro, faz o arrasto, e ele é retirado por meio de uma tubulação embutida na barragem,
E em 6 minutos ele sai daqui de dentro e ele é solto imediatamente a jusante do rio, sem colocar mais a mão no peixe, apenas lá dentro. Então são mecanismos que auxiliam, mas que não resolviam o problema, né? E o primeiro passo, que acho que é para saber, que foi muito importante, era saber como que os peixes se comportavam ali na região da usina. A gente não sabia quais os peixes que tinham, né? Quais os peixes a gente até sabe, mas o comportamento a gente não sabe. Então a gente foi buscar uma metodologia que era essas prospecções hidroacústicas, né? Uma sonda que chama DITSO. Então a gente fazia algumas prospecções aqui na região do canal de fuga, para poder entender o comportamento dos peixes ali no canal de fuga, tanto ao longo do ano, na cheia, na seca, na enchente e na vazante, como ao longo do dia, de manhã, de noite, de tarde, de madrugada. E o resultado foi muito interessante, que aqui é um videozinho onde a gente consegue ver nitidamente, né, a presença de peixes, a gente consegue até quantificar o tamanho dos indivíduos. E uma coisa que foi muito importante, a gente descobriu, é que existiam uma tendência de uma alta concentração de peixes na manhã, na frente ali das unidades geradoras, uma média concentração de peixes à tarde e uma baixíssima concentração de peixes na madrugada. O porquê disso a gente ainda tem que estudar, pode ser o hábito alimentar, enfim. Mas era um indicativo interessante. Então, alguns testes que eram mais críticos, eu poderia concentrar na madrugada, porque eu sabia que na madrugada existia menos incidência de peixes. Então, era um exemplo de que essas informações também eram úteis até para a engenharia, e aí a gente acabou sensibilizando o pessoal, montando uma equipe, né? E partimos para o comissionamento. Então, nós tivemos uma equipe de meio ambiente, né, inserida diretamente no comissionamento e na equipe de engenharia. Eu vou até reforçar isso no final, mas esse projeto assim, só foi possível porque realmente foi um time. Desde quem toma a decisão até quem é a pessoa mais operacional comprou a ideia, entendeu a importância, e eu acho que isso foi crucial para o sucesso. Então, assim, a gente tínhamos um diretor, o gerente de meio ambiente, um coordenador, e tínhamos uma equipe aqui composta por quase 15 pessoas que eram embarcações que ficavam no rio monitorando em tempo real o que acontecia durante os testes. Tínhamos biólogos na casa de comando para entender o teste, para saber o risco, para poder orientar, para poder passar para o pessoal da coordenação, né, o que seria a orientação para menos impactante. Enfim, e conseguimos inserir em todas as etapas dos testes o risco associado e uma proposta de fazer com um pouco mais de segurança. Então todo mundo, desde do pessoal do meio ambiente até da engenharia, tinha esse cronograma, então todo mundo sabia o teste que ia ser feito, o risco que ia ter e o que tinha que se fazer para evitar, né? A comporta, que antes ela só funcionava em emergência, ela funciona hoje em toda e qualquer parada da máquina e ela desce com 4 minutos. Então, assim, ela é uma eficiente barreira. O pessoal da engenharia trouxe, né, para a gente ver como teve esse retorno, uma proposta para o pessoal do meio ambiente de partida na máquina. Então, eles desenvolveram uma metodologia de partida na máquina que ela é menos agressiva, onde você movimenta as pás, você consegue fazer um afugentamento dos peixes que estão próximos, faz uma partida lenta, consegue afugentar e evita também que os poucos peixes que entravam na sucção porque tinha barreira física possam ter algum impacto em função da partida da máquina, né? E mesmo até por conta desse incidente num outro empreendimento, nós recebemos muitas fiscalizações do órgão ambiental, que por um lado foi bom, que a gente conseguiu mostrar que como a gente se preparou e o que a gente estava fazendo durante essa etapa, né, e a eficiência disso. Então a analista do IBAMA que fez a vistoria, ela publicou no relatório que ela identificou por meio do monitoramento com a sonda Cardumes, ela viu a eficiência da descida da comporta, ela acompanhou um procedimento ali de parada e de partida na máquina, ela identificou os peixes lá e mesmo assim, no nosso monitoramento, não se tinha nenhuma ocorrência de algum indivíduo perecido. Então, tudo isso, né, foi importante porque foi possível porque o impacto estava anunciado.
mas a gente conseguiu convencer o pessoal a fazer diferente. Então, todo mundo engajado e entendendo e comprando a causa, possibilitou que a gente conseguisse comissionar as máquinas com uma ocorrência praticamente nula. E deixamos hoje para a usina um manual de procedimentos. Tudo que foi feito lá está publicado no manual que vai ficar aí para o empreendimento, né, para toda essa operação de como fazer ali, pelo menos no caso de São Manuel, a operação do empreendimento aí de uma forma um pouco mais amigável, né, para o ambiente. Obrigado.